Olá, muito bom dia, 10 horas, 4 minutos, dia 8 de outubro de 2020, quinta-feira. Eu tenho a honra e a alegria de receber o historiador Valério Arcari, que já o considero um grande amigo, Valério, dada nossos pensamentos comuns aqui, o nosso telespectador e internauta vai entender bem hoje esse tema também aqui da nossa conversa. Bom dia, Valério. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É isso aí. Eu queria, começando o nosso diálogo, trazer um dado. Você sabe que você, Valério, quando você esteve no dia 2 de setembro no canal Resistentes, nós tínhamos começado naquele momento a campanha, né, que nós fizemos de novos membros para o canal Resistentes. E de lá para cá aconteceram muitas coisas bacanas para o canal, então digo que você traz sorte para o canal Resistente, sabe? Eu vou colocar aqui na telinha também a campanha e vou trazer os dados do canal Resistentes para que você saiba, acompanhe, né, como está o nosso crescimento. Compartilhando com você já, Valério, você que é o cara que entende de tudo aí, para que a gente fale sobre eleições 2020, né, a nossa participação. Olha que bacana, Valério. Nós vamos bater essa semana aí 40 mil visualizações. 40 mil visualizações em 28 dias. Está aqui, ó. 28 dias. Hoje, o canal Resistente está muito próximo de alcançar 5 dígitos. Nós vamos ter 10 mil horas de exibição. Olha aqui, ó, 10 mil horas de exibição. Nos últimos 28 dias foram 4 mil horas a mais. O tempo que as pessoas ficaram aqui no canal Resistentes. Quer mais? Olha só, Valério. 1.200 novos inscritos. 1.200 novos inscritos. No momento estamos com 16.218. Isso se quem está nos assistindo e que ainda não está inscrito aqui no canal Resistente, já esteve se inscrevendo agora. Quem quiser comentar que acabou de se inscrever aqui no canal Resistente, deixar, a gente já coloca também aqui no vídeo, né? E dessa maneira nós vamos fazendo a nossa rede. Eu queria começar, né? Diante dessa questão da organização das esquerdas, né? Qual que é o caminho? Qual a importância da comunicação para que a gente construa, né, essa nova realidade? Bom dia, Valério. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Veja, no Brasil nós temos uma situação pitoresca, eu diria peculiar, muito específica, que é o fato de que quando completamos a transição do Brasil agrário para o Brasil urbano, que é uma experiência recente, ou seja, nós estamos falando de 2 gerações. Para a grande maioria dos brasileiros, seus avós viviam nos interiores. O Brasil ele foi, até ao final da Segunda Guerra Mundial, um país periférico fundamentalmente dedicado à exportação de produtos agrários, produtos primários. Era uma economia com níveis de urbanização e industrialização muito, muito precários. E isso, essa transição histórica é uma das maiores transformações da história da humanidade. E a sociedade brasileira a completou de forma muito tardia, praticamente ao final do século XX. Portanto, a atual geração adulta é aquela que, pela primeira vez, está vivendo dentro de uma sociedade urbanizada e que, ainda que nos últimos anos a dinâmica da desindustrialização tenha se acentuado, ainda é uma economia entre os países periféricos, é o maior parque industrial. Portanto, uma sociedade muito complexa. Mas quando vamos falar de comunicação, de mídia, de jornalismo, de rádio e televisão, o Brasil é arcaico, ou seja, a estrutura familiar de controle acionário das grandes empresas prevaleceu. E como a oralidade é a forma de comunicação fundamental numa sociedade com baixa escolaridade, e como vocês sabem,
a transição para as cidades, a mudança com os pés é muito mais acelerada do que a mudança das cabeças, ou seja, a transição econômica e social, a dinâmica demográfica da migração interna, Paulo, ela é muito acelerada. Nós estamos falando de 30 anos, mas quando pensamos a cabeça do brasileiro, ou seja, quando pensamos quais são as referências culturais, é muito importante lembrar que ainda hoje, em 2020, segundo os dados que nós temos disponíveis, que são fundamentalmente os dados 10 anos atrás, não teremos os dados de 2020, mas temos as atualizações da Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílio do IBGE, e elas confirmam que, entre a população com 15 anos ou mais, quase um terço, um entre cada 3 brasileiros, não atribuem sentido ao texto escrito. E, portanto, a comunicação oral, a oralidade, é a forma através da qual as pessoas têm acesso à informação e, evidentemente, o acesso à informação é muito diferente entre aqueles que têm mais tempo livre e os que não têm tempo livre. Porque aqueles que vivem na disciplina do trabalho para garantir a sobrevivência biológica, o acesso à informação é muito mais complexo. E, portanto, temos uma estrutura dramaticamente arcaica em que grupos familiares, como a família Marinho para a Rede Globo, a família Saad para a Rede Bandeirantes, agora a Igreja Universal e Edir Macedo para a Record, a família Silvio Santos para o SBT. Perdão. Nós temos, essencialmente, uma estrutura arcaica de comunicação e, por isso, mesmo quando pensamos 35 anos depois do final da ditadura, a esquerda brasileira tem canais de comunicação, de difusão de ideias e, fundamentalmente, de a apresentação de suas posições, de explicações para o que está a acontecer. A esquerda brasileira não construiu nenhuma rede de comunicação muito poderosa. Então, através das novas mídias, na internet, nós temos esta multiplicação de iniciativas de jornalismo independente. E o canal Resistentes, por isso, é muito bem-vindo. Paulo, congelou. Creio que tivemos problema. Voltamos. Mas é excelente essa sua visão, colocando os meios de comunicação, 5 famílias, e agora a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, eles têm a Folha Universal, eles rodam essa folha no Brasil inteiro, uma distribuição extremamente capilarizada, né? Então, eles têm uma condição de chegar nos rincões do Brasil, onde você tinha as comunidades eclesiais de base fazendo um trabalho social, né? E aqui eu acho que nós podemos entrar até um pouco mais nesse tema sobre a eleição de 2020 e das maneiras que nós temos que procurar atuar diante dessa situação. Eu entendo aqui muitas críticas, inclusive, Valério, né, colocando sobre a farsa eleitoral, a questão da propriedade das terras, da escravidão no Brasil, né? O Valdinar Mello aqui colocando sobre, olha só, não se pode nutrir esperanças na lisura, na administração da extrema-direita. Eu poderia trazer aqui a questão de fake news, por exemplo, né? Então, diante desse momento histórico que nós estamos enfrentando, eu gostaria de entender qual é a saída para esse liberalismo de esquerda, né? Porque todas as críticas, elas passam nesse sentido aqui que a gente precisa. E aí acrescento, Valdinar, a solução é a ruptura com a burguesia, a solução é a superação do capitalismo através de um movimento revolucionário. Então, eu gostaria que você me ajudasse nessa reflexão. A palavra é sua. Veja, Paulo, o Brasil precisa de uma revolução. Mas, evidentemente, para se criarem as condições para o triunfo de uma revolução, são necessários revolucionários. Nada é mais importante do que isso. Mas não são os revolucionários que fazem a revolução. Então, aqui nós temos um aparente paradoxo.
Então, nós temos 3 aqui enunciados. O Brasil precisa de uma revolução. O Brasil precisa de revolucionários, mas não são os revolucionários que fazem a revolução. Vamos por partes. Primeiro, o Brasil precisa de uma revolução. A Revolução Brasileira é uma necessidade histórica. Em que ela consiste? Quando uma sociedade não consegue resolver as tarefas impostas para que ela possa se desenvolver, para que ela possa progredir, para que ela possa evoluir. Quando uma sociedade tem dentro dela conflitos que não se resolvem, se perpetuam indefinidamente, esta sociedade, ela primeiro mergulha na estagnação e depois ela regride. São inúmeros os exemplos históricos. Eu vou citar 1 ou 2 para ilustrar o conceito. Vejamos, por exemplo, a sociedade portuguesa, que foi pioneira no século XIV na centralização política do poder na monarquia, o que abriu o caminho para que houvesse capacidade de iniciativa da burguesia comercial de Lisboa de construir uma rota que fundamentalmente utilizada pelos genoveses para terem acesso ao grande mercado consumidor de produtos importados da Ásia, que era o mercado do noroeste da Europa, ou seja, os portos que se situam hoje no que nós dizemos Bélgica e Holanda, e naquele momento histórico chamava-se a Flandres. Quando, em 1383, ameaçada de perder a independência do reino por uma crise sucessória, existe uma revolução política que garante esta centralização política. Abre-se um século no qual a sociedade portuguesa é uma das mais dinâmicas do Mediterrâneo e cria-se um impulso econômico, social e cultural que vai fermentar a construção de barcos, a cartografia, e está na raiz do que nós podemos chamar a grande aventura, a odisseia da conquista dos oceanos, de uma rota comercial para as Índias. Se aproveitou uma oportunidade histórica. Paradoxalmente, no século XVIII, a sociedade portuguesa perdeu uma oportunidade histórica, ou seja, ela foi pioneira na transição do que era o feudalismo para o capitalismo. Foi uma das primeiras nações europeias a iniciar a transição. Não houve transição nacional ao capitalismo. O capitalismo foi uma transição europeia, um processo no continente, mas Portugal foi pioneiro, através da Revolução de 1383. Paradoxalmente, no século XVIII, quando Portugal é beneficiado, veja, 300 anos depois da Costa brasileira, é beneficiado pela descoberta do ouro nas Minas Gerais. A pequena monarquia portuguesa dos Braganças é inundada de ouro. E a abundância do ouro é uma oportunidade para fazer a transição aberta pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial inicia na segunda, no último quartel, em meados do século XVIII. Mas toda esta gigantesca acumulação de capital é transferida no fundamental para outras nações europeias, porque a burguesia de Lisboa se tinha transformado numa burguesia compradora e perdeu a oportunidade de surfar a primeira onda da Revolução Industrial. E, evidentemente, perdeu o seu lugar independente, transformou-se em submetrópole inglesa. Fecho o parênteses histórico para mostrar a sociedade brasileira
como qualquer nação, se não aproveita as oportunidades históricas, mergulha em estagnação e depois em regressão. E nenhuma sociedade caminha para o abismo sem que haja uma convulsão interna, sem que haja conflitos que transbordam e se transformam em crises revolucionárias. Quais são os conflitos? A sociedade brasileira está marcada por um conflito fundamental. Esse conflito fundamental é que uma geração depois de completada a transição do mundo agrário para o mundo urbano é entre os países urbanizados e industrializados do mundo o mais desigual. Depois do Brasil, nós vamos ter que tomar como referência sociedades da África subsaariana, que são sociedades que vivem no mundo rural, que ainda não fizeram a transição para o mundo urbano. E, portanto, a nossa desigualdade ela é meio peculiar e ela é meio monstruosa, ela é uma deformação do processo histórico, ela só se explica porque o capitalismo brasileiro foi fundado sobre o genocídio indígena e a escravidão africana. Então, o caminho, as crises brasileiras, os fatores objetivos de uma situação revolucionária amadurecem. Mas, evidentemente, uma revolução não depende somente dos fatores objetivos. É necessário que haja fatores subjetivos. Aí entramos no segundo tema. Para que haja um processo revolucionário vitorioso, é necessária a existência de revolucionários. Vejam, nós já vimos explosões no Brasil acontecerem. Em pequena escala, estas manifestações vulcânicas de descontentamento, de fúria popular, eles acontecem todas as semanas. São cargas de caminhões que são sequestradas e depois saqueadas por multidões famintas. São invasão de supermercados em momentos de ira popular descontrolada. Há inúmeras manifestações do mal-estar popular. Mas a mais elevada de todas, evidentemente, foram as jornadas de junho de 2013. Nada se compara a isso. Junho de 2013 foi uma manifestação na escala de dezenas de milhões de pessoas, quando pensamos a escala nacional, porque não atingiu somente as duas macrocidades, Rio de Janeiro e São Paulo, que são centros metropolitanos macrocéfalos, são dois gigantes urbanos, atingiu mais de 100 cidades, na verdade, mais de 200 cidades com entre 50 e 100 mil habitantes, e até cidades menores. É uma explosão de fúria, junho de 2013, é um processo socialmente em disputa, nele estão nas ruas a nova geração da classe trabalhadora, que tem escolaridade mais elevada do que seus pais, mas nele estava também nas ruas camadas médias, enfurecidas contra os 13 anos do governo do PT, porque tinha subido a mensalidade da escola particular, tinha subido a mensalidade do plano de saúde, porque tinha que pagar muito mais caro pelo cabeleireiro, pelo estacionamento, pela massagista. A classe média também estava na rua. Portanto, temos um processo com digamos, características caóticas, mas que é próprio esta explosão espontânea, que precisou somente de um gatilho, que foi a repressão do governo do Estado de São Paulo contra uma manifestação que protestava contra o aumento da passagem de ônibus, e o Brasil se colocou de cabeça para baixo. Mas, evidentemente, não havia direção política, não se tinha construído um polo político com autoridade, com implantação, e, portanto, com a presença de dezenas e dezenas de milhares de pequenas lideranças que estão articuladas entre si, que não agem ao Deus dará, e que, diante de uma situação extraordinária, têm a capacidade de tomar iniciativa. E, portanto, o Brasil precisa de revolucionários. Agora, por último, por que os revolucionários não fazem a revolução? Porque uma revolução não é um golpe de Estado, uma revolução não é uma quartelada, uma revolução não é uma insurreição militar. Embora, evidentemente, na luta pelo poder, há momentos que são momentos insurrecionais. Mas, essencialmente, Paulo, um processo revolucionário é uma mobilização
organizada das forças mais ativas, das forças mais saudáveis da sociedade, em torno de um projeto de transformação e de luta pelo poder. Ou se quisermos, para usar uma imagem, 2013 com direção socialista revolucionária. E, evidentemente, não se improvisa a construção de uma direção socialista revolucionária no calor dos acontecimentos. No calor dos acontecimentos é o caos. Isso não quer dizer que não existiam revolucionários no Brasil em 2013. Existiam. E, na verdade, tampouco que eles não tentaram cumprir um papel. Eles tentaram. Mas a onda era a onda do tamanho das ondas gigantes da praia de Nazaré, perto da Figueira da Foz, em Portugal, as maiores do mundo. Quando você pode ser o melhor surfista, que nós não somos, mas quando você pega uma onda gigante de Nazaré, chegar vivo no final da onda já é balanço positivo, Paulo. E, portanto, revolucionários sozinhos não fazem uma revolução. Revolucionários ajudam a que uma revolução possa triunfar. Paulo, câmbio. Eu quero trazer aqui duas participações que nós tivemos no canal Resistentes. Foi com o Igor Fuser, né, historiador da Universidade do ABC, e tivemos também a presença ontem aqui no canal Resistentes do Nildo Ourix. Eu queria colocar posições opostas que eles se manifestaram aqui. O Igor Fuser defendeu, né, a questão eleitoral, até sabendo, por conta da complexidade que existe por trás da militarização das milícias, né? Então, a questão da preocupação desses movimentos revolucionários de transformação, e defendeu o voto como maneira institucional de se fazer essa revolução, essa luta. Ontem, o Nildo Ourix, ao contrário disso, apontando o grande desemprego, apontando a desindustrialização absoluta, a falta de um projeto para o país, disse que se nós não nos organizarmos, né, e trazermos para o debate, francamente, essas questões, para o debate político com as pessoas, nós não vamos sair do lugar. Eu queria entender, na sua posição, Valério Arcari, qual é a posição que você defende e como que você entende esse momento eleitoral no Brasil. Eu defendo o voto e defendo a revolução, eu não acho que se oponha. Eu defendo a reforma e a revolução. A tradição socialista marxista sempre foi aquela que sustentou, numa obra seminal da Rosa Luxemburgo, chama-se Reforma e Revolução, que é na luta por reformas que se abre o caminho para que a classe trabalhadora se educa politicamente, e é a impossibilidade de reformas que abre o caminho para a revolução. Portanto, os revolucionários, eles não renunciam à luta pela reforma. Os reformistas é que renunciam à luta pelo poder. É diferente. É porque o capitalismo não pode fazer reformas sustentáveis que se abre a possibilidade de que milhões de pessoas tenham a disposição para se lançar em mobilizações revolucionárias. E, portanto, veja, quando nós pensamos qual é a estratégia, não é que nós simplesmente escolhemos. A história, independente da vontade dos marxistas, ela ensina, ou seja, a experiência da sociedade brasileira e das sociedades contemporâneas, que a transformação da sociedade pode ocorrer ou por reformas ou por revoluções, mas não é verdade que sempre pode ocorrer pelas duas vias. Não há uma escolha. Em alguns momentos, a história favorece transformações por reformas. Em outros momentos, as reformas não são possíveis. E por que a participação eleitoral? A participação eleitoral não é uma tática reformista. Veja, ser marxista não é ser anarquista. Os anarquistas são uma corrente política de esquerda, mas ela são uma corrente muito distinta da corrente marxista. Depois, os marxistas se dividem em várias tendências, porque a história dos últimos 150 anos não passou em vão. Mas marxismo, seja moderado ou seja radical, não é anarquismo.
quem é contra a utilização do espaço eleitoral para fazer a disputa da consciência de milhões de pessoas são os anarquistas, porque os anarquistas eles acreditam que a proclamação da revolução e a sua autoproclamação como revolucionários é o suficiente para incendiar a imaginação de milhões de pessoas. Os anarquistas, eles fundamentalmente defendem uma visão insurrecionalista. O marxismo defende uma perspectiva revolucionária. Não tem sentido chegar ao poder sem as massas. Não vale a pena chegar ao poder sem as massas. Portanto, a participação eleitoral não é o que separa os reformistas dos revolucionários, é o que separa os socialistas dos anarquistas, Paulo. Muito bom. Eu queria, acrescentando, né, diante desse tamanho desse desemprego, né, se nós vamos encontrar uma saída econômica para que se crie condições para os próximos prefeitos, né, se colocando pós-pandêmico, de como nós vamos reorganizar essa sociedade, com o grande desemprego, com inflação, com a desindustrialização, porque se você observa alguns setores até que estão crescendo. Eu tive setor moveleiro, me falaram que está exportando, e com as pessoas morando em casa, Valério, as pessoas estão reformando suas casas, estão comprando um outro móvel, estão comprando uma outra estante, estão comprando uma cadeira, porque elas ficam mais em casa, e isso faz com que elas reformem as suas casas. Então, o setor desse de construção civil, ou do cara que é um gesseiro, tá? Você não encontra um profissional hoje na rua. Se você precisar de um profissional desse, você não acha. Está caro. Né? Então, para você ver também alguns antagonismos, né, que vão surgindo dentro dessa condição e dessa briga política. Né? Como é que você faz esse enfrentamento quando a pessoa fala assim, não, mas o meu setor está em expansão? Se você quiser falar até dentro do agronegócio que exportou uma barbaridade aí, até os grãos que precisavam para o mercado interno, eles puseram tudo para fora. E é a corrente, né, se você observar, nos meios de comunicação em defesa desses grupos todos. Né? Bom, então, como é que fazemos? Veja bem, Paulo, são vários, aí você, digamos, articulou vários temas. Bom, primeiro tema, a economia brasileira ela está há 10 anos em estagnação com viés de queda. Ou seja, nós não estamos falando de 10 meses. Nós vamos terminar 2020 com um PIB inferior ao de 2011. E 2021, mesmo que haja uma ligeira recuperação, não será possível recuperar em 2021 tudo que se perdeu em 2020. Logo, o capitalismo periférico brasileiro é uma tartaruga tetraplégica com confusão mental corintiana, ou seja, não sai do lugar, é muito lento. Estou brincando com os corintianos, ninguém se ofenda, ainda não é meio-dia, a gente pode brincar. Estou zangado, Paulo. O Palmeiras perdeu ontem um jogo que não era para perder contra o Botafogo. O Botafogo, na 14ª jornada do Brasileirão, teve a segunda vitória. É o campeão de empates, empatou 9 vezes. Fecha o parênteses. O que eu quero com esta metáfora é, primeiro, explicar para a minha percepção. A minha percepção é que não há dinâmica no capitalismo brasileiro. Então, nós temos que ter a visão panorâmica, macropolítica, macroeconômica, para ter a percepção da microeconomia. Falta o gesseiro, é verdade. Tem relativa pressão inflacionária sobre alguns alimentos, porque estamos diante de um momento de relativa inflação no preço das commodities, que são todas as mercadorias que o Brasil pode vender no mercado mundial. E, portanto, estamos num daqueles raros momentos da história em que a adversidade das condições da relação de troca no mercado mundial favorece a economia brasileira, porque fundamentalmente exportamos grãos e minérios. Muito bem. Então, primeira questão. A dinâmica do capitalismo brasileiro ela é de estagnação com viés de queda.
Não há potência no capitalismo brasileiro. Isso decorre fundamentalmente do fato central de que o investimento é muito baixo em proporção ao PIB. E o investimento é muito baixo porque a burguesia não está disposta a arriscar investimento, não está disposta a imobilizar o capital, sair da liquidez, arriscar em produzir algo para vender para alguém, quando a taxa de retorno, a taxa média de lucro é baixa. Então, é necessário que as condições de superexploração se tornem mais favoráveis para que se eleve a taxa de investimento. E, evidentemente, sem que haja estabilidade social, estabilidade política e um novo patamar de superexploração da classe trabalhadora, o investimento externo tampouco virá para salvar o capitalismo brasileiro. E a aposta do governo Bolsonaro e todo o núcleo da burguesia que considera que Bolsonaro é um mal menor, a aposta é que o Brasil pode se reposicionar no mercado mundial e atrair investimento se impõe uma derrota histórica aos trabalhadores. A derrota histórica é um novo patamar de superexploração. E o que significa a superexploração? A superexploração se dá pelo aumento da jornada de trabalho, que não é paga. A superexploração se dá pela intensidade da jornada de trabalho, e a superexploração se dá pela redução do valor real do salário. E, eventualmente, o salário é inferior ao valor que é necessário para o trabalhador consiga reproduzir as suas condições biológico-sociais de existência. E este fenômeno é estrutural da sociedade brasileira. Ou seja, tentar, em palavras simples, a taxa média de exploração tem que ser mais alta, a velocidade do movimento de rotação do capital tem que ser mais acelerada do que nos países centrais. Esta é a questão decisiva para que haja uma dinâmica mais intensa de crescimento. E é isso que persegue o governo Bolsonaro. Mas, repito, é preciso, Paulo, impor uma derrota histórica aos trabalhadores. Porque depois do fim da ditadura, a classe trabalhadora brasileira também se transformou. O Brasil não é mais o Brasil dos anos 70. Isso significa que uma nova geração da classe trabalhadora ao longo desses últimos 40 anos lutou muito, lutou para derrotar a ditadura, lutou contra o governo Sarney, lutou contra a Collor. Nós tivemos ondas de greves, nós tivemos greves gerais. Nós somos o único país continental do mundo que fez greves gerais, de verdade, não de mentirinha. A China não conheceu nunca uma greve geral de verdade. Os Estados Unidos nunca teve greve geral de verdade. A Rússia nunca teve greve geral de verdade. O Canadá nunca teve greve geral de verdade. O Brasil teve. É o único país do mundo continental que teve greve geral. A sério. Nós tivemos as diretas, nós tivemos o Fora Collor. Nós temos uma classe trabalhadora que lutou muito e conquistou alguns direitos fundamentais. E alguns deles foram inscritos na Constituição de 88. Isso tem que ser subvertido, tem que ser derrotado. Por isso, agora, depois da reforma da administrativa, depois da lei das terceirizações, depois da lei dos do funcionalismo. É brutal o ataque. Evidentemente, a reação também é proporcional à ofensiva. Nós estamos numa situação defensiva, mas a derrota histórica ainda não aconteceu. Nós não estamos... Perdão, nós não estamos no pós-64, Paulo. Não houve desmoralização. Uma geração do nosso povo, da classe trabalhadora nos grandes centros em 64, quando o Brasil ainda tinha quase metade da sua população dos interiores, onde se soube do que estava acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo 3, 4, 5 dias depois da precipitação do golpe em 64.
Nós não estamos nessa situação. Há, evidentemente, insegurança da classe trabalhadora, mas a geração que viveu 2013, ela não se transformou em poeira da história e, portanto, vai haver resistência. Isso não quer dizer, e seria insensato, e seria irresponsável, e não faltam insensatos e irresponsáveis na esquerda brasileira, dizer que nós estamos na iminência de uma crise revolucionária, que é mais ou menos a miragem de autoengano daqueles que estão sempre profetizando que teremos uma catástrofe catártica em curto prazo. Nós não sabemos quando vai se abrir a crise revolucionária no Brasil. O que nós sabemos é que o Brasil caminha nessa dinâmica. Mas há fatores que pressionam para a crise revolucionária, para a irrupção das massas, para a ação de dezenas de milhões nas ruas, e há contrafatores que contêm esta dinâmica. Neste momento, nós estamos numa situação defensiva. Nesse momento, anunciar a revolução não vai ajudar 1 milímetro a tarefa política do dia. A tarefa política do dia é derrotar Bolsonaro no processo eleitoral. E eles sabem disso. O Centrão não é suicida, Paulo. Ontem, todas as manchetes da mídia eram que o governo decidiu deixar para depois das eleições o que vai fazer com o programa de renda cidadã e como é que vai fazer para 2021 o financiamento do orçamento público. Mantém o teto dos gastos? Não mantém o teto dos gastos? Descarrega sobre o funcionalismo com desconto de até 25% do salário, o custo da manutenção de um programa de distribuição de renda, reduz os pagamentos precatórios, introduz ou não algum tipo de imposto sobre as grandes fortunas e os dividendos com a reforma tributária. Tudo isso ficou para quando? Depois das eleições. Por quê? Porque o Centrão não é suicida. E qual é o centro da batalha política? O centro da batalha política é derrotar o bolsonarismo nas eleições, derrotar Russomano em São Paulo, derrotar Crivella no Rio de Janeiro e levar a esquerda ao segundo turno. Botar alguém de esquerda no segundo turno. Nós podemos anunciar a revolução. Não? Câmbio. Voltou. Mas, professor, muitos elogios aqui às suas palavras, a maneira como você coloca claramente, até respondendo várias perguntas aqui que foram aparecendo no chat, como que deve ser, inclusive, esse enfrentamento, né? Um pouquinho essa questão do próprio modelo econômico que deve ser formado diante dessa situação, estamos ainda nesse enfrentamento. Quero lembrar, professor, que quando você esteve aqui no mês passado, nós tínhamos lançado a campanha, né, do Antônio Conselheiro, Carlos Marighella e Marielle Franco, para que as pessoas se inscrevessem aqui no canal Resistentes. E dessa vez que você está retornando aqui no canal Resistentes, nós mudamos agora. Olha, é a mão esquerda, se você fizer, né, o símbolo do canal Resistentes. E ele não está vermelho mais nesse momento, ele está em preto e branco. Nós até podemos pintar ele de vermelho, mas nós só vamos pintar ele de vermelho no momento que isso se der essa transformação. Ela não é feita sozinha. Nesse momento é um momento de luta. Então é a mão fechada mesmo, esquerda ali, mostrando os tendões, né? Essa força toda que nós precisamos ter para conseguir vencer essa batalha, né? Por trás de tudo isso é um pouquinho que nós do canal Resistentes fazemos, né? Trazendo as suas reflexões aqui. Eu acho que, para terminar, né, por nosso diálogo de 20 minutos, já estamos indo a 40, viu, Valério? Mas sendo recompensados pelos nossos telespectadores aqui, membros do canal, que estão vamos bater 10 mil horas. 10 mil horas. Eu vou trazer aqui, para quem não estava no início da transmissão, olha só ali o gráfico rapidamente, novamente, né? Olha só, a gente está com 40 mil visualizações nos últimos 28 dias e vamos alcançar 10 mil horas, né, de visualização em 28 dias. Isso significa que o canal, ali a curva, né, de ascensão aqui, olha, no dia de ontem foram mais de 2 mil visualizações no canal Resistentes, professor. Tá certo? Então, eu digo tudo isso porque nós fazemos parte desse processo de transformação.
né? A todos que assistem aqui, eu peço que compartilhem, deem likes, né? Curtam, se inscrevam no canal, né? E dessa maneira a gente também vai construindo a nossa frente de luta para discutir quais são as condições sociais específicas, né, para o momento certo e até para essa reflexão que você acabou de fazer aqui de forma brilhante, né? Desejando, então, aos candidatos progressistas na eleição de 2020 que a gente tenha lado, que a gente determine também quais são as nossas fronteiras, quais são os nossos principais candidatos, para que a gente possa ir para o segundo turno. Esse é um debate que está sendo feito nas principais capitais, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Em Porto Alegre nós temos ali a candidatura da Manuela, mas existem candidaturas que ainda precisam entender seu aspecto no momento. É isso mesmo, professor? Antes que a gente vá para o último minuto aqui da nossa conversa. Bom, eu desejo toda a sorte do mundo para o canal Resistentes. Eu creio que em certos círculos, Paulo, da esquerda brasileira, ainda existe uma incompreensão da relação entre o que é o trabalho legal, né, o trabalho na legalidade institucional, o trabalho eleitoral, se quisermos, a luta institucional, a luta legal, eleitoral da esquerda brasileira e o que é a luta popular. Há uma tendência a imaginar que a pressão da burguesia só se expressa dentro das instituições. A pressão da burguesia, Paulo, se expressa sobre os parlamentares de esquerda nas câmaras, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. É uma pressão diuturna, é uma pressão que se constrói não só pela rotina do trabalho em comum, mas pela busca de pequenos acordos, porque, em última análise, também os deputados, os vereadores, os senadores, eventualmente da esquerda, precisam fazer negociações em torno de pequenas medidas, que são pequenas quando pensamos no Brasil, mas para aquele setor específico que vai ser beneficiado tem enorme importância. Mas estas pressões pela concertação, conciliação, negociação, capitulação, cooptação, como quisermos, elas não se exercem só no parlamento, elas são muito intensas no parlamento, porque ali a representação profissional da política burguesa está ombro a ombro com os homens e as mulheres que saem como representação da classe trabalhadora. Mas a presença da classe dominante está em todos os terrenos. O movimento sindical, que continua sendo o movimento social mais poderoso do povo brasileiro, o movimento sindical, ele sempre esteve cindido entre uma ala combativa e mais independente e uma enorme montanha burocrática de sindicatos que fundamentalmente respondem à pressão da classe dominante, que são a expressão da influência burguesa nos sindicatos trabalhadores. Ou seja, não é que a burguesia dirige a Fiesp, a burguesia dirige a Fiesp, dirige a Fierge no Rio de Janeiro, dirige a Associação Nacional dos Bancos, dirige a Confederação Nacional da Agricultura e a Confederação Nacional da Indústria, e a burguesia dirige a maioria do movimento sindical. Mas se nós pensarmos, a burguesia não tem influência só no movimento sindical, a burguesia tem influência nos movimentos ambientalistas, a burguesia tem influência nos movimentos de direitos humanos, a burguesia tem influência nos movimentos antimanicomiais e tem influência no movimento de mulheres e tem influência no movimento negro. Em todos os movimentos sociais há líderes que estão mais dispostos a buscar a concertação, a negociação e serem recompensados também com visibilidade, eventualmente com dinheiro, pela relação prioritária que estabeleceram com um setor ou outro da classe dominante. Eventualmente, a gente consegue, Paulo, fazer reciprocidade. De vez em quando tem um filho da burguesia, e geralmente da pequena burguesia, né, que rompe com a sua classe e se une à luta da classe operária e do povo. De vez em quando tem um desertor ao contrário. Então, nós temos nas nossas fileiras homens e mulheres que vieram do interior da classe dominante
e que se uniram à luta da classe trabalhadora brasileira, à luta das mulheres negras, à luta dos LGBTs, se uniram ao que há de mais progressivo, que há de mais importante no Brasil. E, em geral, quando fazem esta ruptura de classe, são os melhores. Não nasceram nas fileiras do povo negro, mas são mais conscientes, são mais combativos do que muitas lideranças que se apelegam. Então, o processo da luta de classes é um processo complexo, em que as classes lutam furiosa e ininterruptamente, embora a intensidade às vezes seja mais alta e em outros momentos mais baixa. Mas não é verdade que participar de fazer campanha eleitoral é reformismo. E não é verdade que gritar revolução já é ser revolucionário. É mais complexo, Paulo. Você pode ter política revolucionária nas eleições e, ao mesmo tempo, gritar revolução já, mas na sua prática política ser um oportunista. É mais complexo o mundo do que uma retórica simples e, portanto, a educação política da esquerda, a maturidade para compreender as lições herdadas do passado é fundamental. E eu creio que Canal Resistentes cumpre um papel de educação política. Oxalá este tempo que nós tivemos hoje de manhã, quase uma hora, tenha sido, de alguma maneira, útil para aqueles que nos ouviram agora e, eventualmente, os que vão nos ouvir mais tarde. Obrigado, Canal Resistentes. Obrigado, Paulo. Câmbio. Olha só, trazendo aqui algumas informações, né? Primeiro, do Rogério Anitablian, nosso companheiro, esteve no canal no sábado, aqui lembrando agora que a igreja de Santo Cristo Salvador acaba de ser bombardeada pelo Azerbaijão. Então, na questão do conflito que está acontecendo no Cáucaso, no Nagorno-Karabakh, e essa situação realmente aflige a todos. Uma região que, uma questão de conflitos lá, nós não sabemos como começa, mas não sabemos direito como termina. Sem dúvida, haverá resistência, e essa resistência é legítima, né? Até porque, se não houver essa resistência, eles serão exterminados diante do desejo do Azerbaijão nesse momento lá na região. Triste informação, mas sem dúvida nós estamos aí solidários e trazendo isso daí, né? Eu queria trazer também, lembrando que a nossa querida amiga Paula Melicone está fazendo aniversário hoje, então uma grande colaboradora do canal Resistentes, quero deixar meus parabéns a ela, né? Hoje, também 18 horas, nós teremos a presença do professor Lejane Mihan, novamente aqui no canal Resistentes, sempre fazendo a sua análise, e sem dúvida a questão dos conflitos ali no Oriente Médio, eleição dos Estados Unidos, são todos temas bastante presentes na conversa com os convidados. E aqui, professor, só para completar, né? Eu hoje vim, olha, com duas camisas, ó, tava uma mais formalzinha, assim, né? Os corintianos que me permitam, né? Nós queria o seu comentário aí, né, da nossa camisa maravilhosa aqui, do nosso manto verde, né, que nós defendemos. A esquerda, né, progressista aqui, ó, ela é palestra, né, professor? Certo. Paulo, mas ontem foi uma noite triste. Meu Deus, o nosso palestra ontem conseguiu perder para o Botafogo. Mas, enfim, é isso aí, Paulo. O Palmeiras ontem perdeu, estava invicto, né? Estava 20 jogos sem perder, perdeu ontem diante do Botafogo por 2-1, e foi um pecado, porque ainda teve um pênalti, e o William foi muito infeliz, e apesar de um segundo tempo muito dinâmico, o Luxemburgo mexeu no time, mexeu muito bem, na minha opinião, deu um enorme dinamismo ao time, entrando o Lucas Lima e o Scarpa, e jogaram estas promessas. O Wesley jogou o Gabriel Veron, enfim. O Palmeiras está promovendo uma garotada com enorme talento. Obrigado a todos, que seja uma quinta-feira bacana para todo mundo. Pelo menos hoje chegou aqui uma frente fria em São Paulo
e não temos mais aquele momento de calor do Saara alternando com chuvas de monções do Sri Lanka. Tá a temperatura um pouquinho mais... Caiu bastante a temperatura, na verdade. Obrigado a todos, então, e bom dia, Paulo. Até a próxima. Canal Resistentes, força! Cheio de provocação aqui o povo, viu, Valério? Eles têm certeza, né, que nós incomodamos muito, porque ser palestra, né, é ser campeão. Um grande abraço a cada um que nos assiste, meu muito obrigado, até nosso próximo bate-papo. Então, lembrando, hoje às 18 horas, o professor Lejane aqui com muitos temas para poder falar. E amanhã, professor, só para uma última informação, Angélica Lovato, né, ela esteve ausente do canal Resistentes, ela volta amanhã, 16 horas aqui, então já fica essa grande comunicação, essa alegria também de contar a todos vocês. E nosso encontro amanhã... Vou deixar um beijinho para a Angélica, ainda bem que ela se recuperou bem do corona, do Covid. Tchau, tchau, Paulo, eu tenho que sair realmente agora. Um grande abraço, professor, agradeço. Tchau, tchau. Até mais.